Paz de alça a todos os irmãos. Quero mais uma vez aqui estar dando continuidade nos estudos. Esse estudo parte 3, como devemos seguir Alcha, segundo o que ele nos falou. Aleluia. Louvado seja Al. Então, irmãos, eu vou estar lendo Lucas, capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 49. Para nós estarmos aprendendo cada vez mais e crescendo espiritualmente, né? Que a sabedoria que vem do alto, como está escrito, vale mais do que prata e ouro. Louvado seja Al. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, a fim de edificar os irmãos, nada mais do que isso. Louvado seja Al. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados, né? Por Yahshua Mashiach, louvado seja Yahweh. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Aleluia. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Al. Né? Ou seja, bem-aventurados são os pobres, né? Porque do tais é o reino do céu. Né? Porque o pobre, ele está com seu coração totalmente voltado à palavra de Al, a cumprir os mandamentos, né? A seguir ao Shamashia, sem olhar para trás, sem olhar pela vida de outrora, sem olhar para os bens materiais, né? O pobre, né? Aquele pobre nato, né? Não é aquele pobre que quer ser rico a pulso, não. Aquele pobre nato, né? Inclusive o pobre de espírito, né? Que entende, né? Que precisa da misericórdia do Pai, né? E não é soberbo. Louvado seja Al, né? Por isso que eu está falando aqui, ó. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Al. Bem-aventurado vós que agora tem fome, porque sereis fartos, né? É um bem-aventurado que tem fome. Fome de quê? Da palavra de Al. Ele está falando da palavra de Al, porque é espiritual, né, irmãos? Porque Yahshua multiplicou os pães, né? E não quer ninguém passando fome. Inclusive mandou recolher. Olha o tanto de valor que Yahshua dá para o alimento, né? Nós temos que ser assim também, né? Sobrou pães e peixe, e Yahshua mandou recolher, colocar tudo no cesto. Tem essa passagem, os irmãos conhecem. Louvado seja Yahweh, mas está escrito aqui em Lucas. Nós vamos dar continuidade no estudo. Louvado seja Yahweh. Sim. Bem-aventurado vós que agora tem fome, porque sereis fartos, né? Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Ou seja, só choramos por causa que estamos sofrendo as consequências de seguir a Yahshua. A gente sofre nesse mundo, né? Por quê? Porque o mundo não entende, o mundo é loucura a palavra de Yahweh. Mas para nós é a vida eterna, é a salvação, né? Louvado seja Yahweh dos exércitos. Aleluia. Então, como está escrito, se com ele sofremos, com ele reinaremos, né? Por isso que a gente às vezes chora, né? Uma decepção, uma covardia, apoiada pelas costas, entendeu? Principalmente se for de uma pessoa que a gente tem um carinho, um afeto, né? Aí dói mais, né? Louvado seja Yahweh. Então, bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir, né? Louvado seja Yahweh. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa. Hoje nós estamos passando sufoco, algum problema, mas um dia sorriremos, né? Adentraremos no reino. Em nome de Yahshua Mashiach. É só fazer a vontade dele que nós entramos no reino. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Olha só, bem-aventurados somos nós, irmão. Quando alguém se injuriar contra nós, dizendo calúnia, nos defamando, tirando conclusões precipitadas de nós,
nos julgando, nos condenando. Temos que se alegrar, porque nossa consciência está limpa. Estamos andando na integridade, na honestidade, conforme manda a palavra de Yahweh dos Exércitos. Agora, se não estiver andando desse jeito, conforme a palavra de Yahweh, aí põe Yahweh a vitupério, a zombaria, põe a palavra de Yahweh a zombaria em nós mesmos. Então, uma característica a mais de nós entrarmos no reino, nós fazermos a vontade de Yahweh, seguir Yahweh, é seguir o que ele está falando aqui, continuar levando o evangelho, entender que nós somos bem-aventurados, que aqui está escrito, bem-aventurados são os pobres, ser pobre não é vergonha para ninguém, e sim subtrair o que é dos outros, é que é vergonha. Louvado seja Yahweh. Então, mais uma característica que a gente vê aqui, perseverança, confiança, porque ele está dando uma promessa para nós, Yahweh aqui, e está mandando nós perseverarmos, porque é o que ele fala, bem-aventurados sereis quando os homens os aborrecerem. Então a gente está aborrecido, a gente está chateado, devido quando a gente leva o evangelho, algumas situações, até os próprios parentes. Mas se nós estamos fazendo a vontade de Yahweh, por que devemos se preocupar com o que os outros estão pensando? Agora devemos dar bom testemunho, porque se a gente não der bom testemunho, não adianta. Achar que vai entrar no reino, vai ser arrebatado, não adianta. É porque as pessoas que estão de fora têm que ver Yahweh em nós, Louvado seja Yahweh. Vamos conseguir vencer, em nome de Yahweh. Vamos lá. Então Yahweh fala o quê? Bem-aventurados sereis quando os homens os aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora ride, ou seja, tereis fome. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Porque fome da palavra de Yahweh. Yahweh quer passar isso. Por quê? Porque aqui no versículo versículo 21 do capítulo 6 de Lucas, que fala: bem-aventurado vós que agora tens fome, porque sereis fartos. Tem fome da palavra. Aí aqui já no 25, ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ou seja, no 25. Aí no 24 fala o quê? O contexto é esse. Mas ai de vós ricos, porque já tem a vossa consolação. Está falando do rico. Mas ai de vós ricos, aqui no 24. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. 25. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Os que estão fartos de quê? Fartos de toda injustiça. Fartos de dinheiro, fartos de regalia, enquanto o outro ali está pobre financeiramente, pobre de espírito, está buscando o quê? A palavra apenas. Tudo que esse pobre tem é Yahweh. Tudo que nós temos, irmãos, é Yahweh. Yahweh é tudo na nossa vida. Louvado seja Yahweh. Entendeu, irmãos? É isso que eu estou entendendo aqui, meus irmãos. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Tá vendo? São os que estão fartos financeiramente, que estão vivendo em regalia, vivendo bem. Esses vão pagar um alto preço. Por quê? Porque o coração deles está cheio de si. Não cheio de Yahweh, de Yahweh dos Exércitos, mas cheio de si. E ainda humilha os irmãos. E quem quer que seja, eles humilham. Então, aqui está falando, nesse contexto aqui, Yahweh está falando disso. Aí no 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Por quê? Porque se com eles sofremos, com eles reinaremos. Temos que passar por sofrimento, alguma perseguição.
Entendeu? Alguma perseguição. Porque se não está perseguido, é uma coisa errada. Sempre vai ter uma perseguição. Entendeu? Que Yahshua passou por perseguição, vamos dirá nós, né? 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos aborrece. Tá vendo? Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Que galardão teremos? Amar só aquele que nos ama. Isso os pecadores já fazem no mundo. Está escrito, né, irmãos? Então nós fomos chamados para fazer a diferença. É um amor surreal, um amor diferente, como Yahshua demonstrou. Então se nós queremos entrar no reino, tem que fazer o que Yahshua mandou. Yahshua está falando aqui. Eu não tenho palavras, né, irmãos? Yahshua está falando, né? Então nós temos que entender o contexto. Tem um plano de fundo da época, com certeza, mas o contexto aqui é fundamental. Yahshua está passando uma visão de como nós devemos agir, né? Sei que é difícil amar o inimigo. Um homem ou uma mulher usado pelo inimigo que vem nos afrontar, né? Mentir. Minha esposa um dia desse passou por isso. Mentiram, falaram mentira. Só que a pessoa caiu por terra. Né? Não que a gente queira, mas a gente colhe o que a gente planta. Entendeu? E a gente ora. As pessoas que estão ao nosso derredor, a gente ora. É o que tem que fazer. Né? Porque em outrora, a gente queria pagar com a mesma moeda. Né? Se insultasse a gente queria fazer do mesmo jeito. Hoje nos chamaram para seguir Yahshua, não. Então nós temos que tirar tudo isso. Tudo isso. Ah, eu sou a igreja Filadélfia, eu sou de Yahshua Mashiach. É se cumprir a vontade de Yahweh dos Exércitos. Como é que eu vou achar que eu estou enquadrado na igreja de Filadélfia e que eu vou ser arrebatado se eu não cumpro a vontade, se eu não zero, se eu não guardo a palavra? Porque Yahshua promete para aqueles que guardam a palavra. Por guardar esta palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Por guardar. Né? Quem não guardar, como é que vai entrar no reino? Nunca, para nada. Né? Vamos lá, dar continuidade aqui. Então, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, tem também a túnica. Nem a túnica recusas. E de qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Tá vendo? Aqui tomou o que é nosso, um ladrão veio, porventura aí, nos roubou, ou alguém veio tomar o que é nosso, deixa levar. Deixa levar. Se for o caso, né? Que se nós estiver na fé que Yahweh quer, isso nem chega a acontecer. Mas pode acontecer, ninguém está livre, os dias são maus, como está escrito, né? Entendeu? Que te ferir numa face, oferece também a outra. Sabe como é difícil seguir Yahshua? Né? Não aconteceu comigo, minha esposa não aconteceu, com alguns irmãos sei que não aconteceu, com outros pode ser que tenha acontecido, tomar um tapa. Entendeu? Ah, mas aqui fala do contexto lá naquele tempo da tribulação. Mas nós estamos no limiar da tribulação. Nós estamos levando o evangelho. Nós podemos se deparar na rua com a situação, a pessoa achar ruim e querer partir para cima de nós, achar ruim alguma coisa, alguma postura. Tem gente que briga, vai aqui entrar em São Paulo mesmo aqui para entrar no metrô, no ônibus, as pessoas brigam por causa de um assento. Entendeu? Então nunca se sabe. E aí, se a gente revida uma porrada, tá fora do reino se não se arrepender. O fato seja, então é o que Yahshua está nos passando aqui nessa palavra. Não. Lucas capítulo 6, como eu falei, eu vou estar lendo do versículo 17 ao 49. Isso, 49. Aleluia. Vamos lá. E de qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhes tornes a pedir, né?
Vamos lá. Versículo 31 aqui. E como vos queres que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei vós também. Né? Se a gente quer que alguém faça o bem para nós temos que ser exemplo. Não é que a gente quer algo do outro. Por exemplo, o perdão. No nosso meio está faltando muito perdão. Diz que ama, diz que perdoa, mas na hora coloca obstáculos, empecilhos na obra de Aldous Exército. Não liga para o irmão. Ah, ele me bloqueou. Compra outro chip. Compra outro chip. Ah, mas eu não sei qual número. Procura saber. Ial vai dar a direção. Ial é fiel. Vai lá e se reconcilia com o teu irmão enquanto há tempo. Porque aquele que não ama teu irmão, o amor do pai não tá nele. Então amar, eu falar que amar é fácil. E a obra? A fé sem obra é morta. Não é que eu falo que eu amo e não demonstro como amor. Eu até mostrei no estudo 2. Os irmãos assistam lá, quem não assistiu. Estudo 2. Não adianta fugir. Querer fazer do jeito que quer. Se fosse para nós fazer do jeito que quer, eu tava vivendo como eu vivia antes. Me dá vergonha até de falar. Se eu falar aqui, os irmãos podem até sair da live. Mas diabo mudou. Para me andar na luz. Por isso que está escrito. Né? Que ele nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós vivemos nela. Não está escrito, né? Somos povo santo. Nação santa. Sacerdotes. E nós somos sacerdotes. Yahshua Mashiach. Aleluia. Vamos lá. 32. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? E a Alcha está falando. Também os pecadores amam os que os amam. E se fizeres bens os que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Ou seja, Yahshua está mostrando aqui que ele é contra. A gente dá aquele já querendo esperar do próximo. Hoje no mundo é assim. Não, tem que ajudar para ser ajudado. Tem que ajudar para ser ajudado. Não, eu ajudei ele, tem que ajudar. Tem que... Não é assim, irmão. Tem que fazer as coisas por amor. Sem nada em troca. É isso que Yahshua está passando para nós. Sem nada em troca. Né? Louvado seja Yahweh. Isso mesmo, tá vendo? E se fizeres bem os que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares a quem esperais tornar a receber, né? Se emprestares àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensas tereis? Também os pecadores emprestam os pecadores para tornarem a receber outro tanto. Né? Amais, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem. Emprestais sem nada esperardes. Tá vendo? Então é melhor dar. Melhor dar. Me empreste 50 reais. Uma vizinha aqui veio uma vez, me empresta um alho e cebola, parece. Eu dei. Eu emprestar, eu tenho que dar. Você tem que praticar caridade. Lembra de Cornélio lá em Atos dos Apóstolos? A caridade ele chegou aos céus, queridos. Entendeu, queridos? Chegou aos céus. Né? Então, é melhor doar do que emprestar. É melhor doar. Vai tomar aqui. Evita muitas coisas constrangedoras. E a Yahshua, na sua sabedoria, né, está nos falando. Amais, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. Né? Ou seja, amai o vosso inimigo, fazei o bem. Né? Aquele vem fazer o mal para nós, a gente faz o bem. Eu mesmo trabalho, eu sei como é a situação. Às vezes pessoas usadas pelo inimigo, falam uma coisa que não deve, agem como não deve, inventam mentira, uma calúnia. Já passei por essas coisas. E ela vai me ensinando que não é eu fazer o mesmo, atacá-lo. Não. Simplesmente me afasto, trato bem. Muitas das vezes finjo que nada está acontecendo na minha. Né? E a pessoa muda o jeito de falar comigo, não tá hora para outra. Parece até que nada aconteceu, tá vendo? Fica em paz. Ao meu redor fica em paz. As perseguições vão vir, mas fica em paz. Quando a gente usa o poder e a autoridade, porque está escrito que foi nos dado o poder para pisar cobras e escorpiões.
A gente tem que ter autoridade. A gente repreende, a gente ora, né? Por aquele que nos persegue. Simples assim. E aquela pessoa vai mudar. Ou ela vai ficar emburrada, ou vai agir na falsidade, mas não vai fazer mais nada contra você. Porque se ela fizer, lamenta, é lamentável. Então, irmãos, é assim, porque está escrito: não temeremos, lá em Romanos, não temeremos que possa fazer o homem, porque Yahweh é o nosso ajudador. Nós não devemos temer o homem, nem potestade, nem o maligno, nada disso aí. Temer a Yahweh dos exércitos, que Yahweh nos ensinou, como está escrito. Vou dizer a quem vos deve temer. Temer aquele que, além de matar teu corpo, mata também tua alma, teu espírito. Joga lá no inferno, joga lá no lago de fogo, né? Esse tem que temer, é Yahweh dos exércitos, né? Porém, não é porque a gente não teme ao homem, não teme, né, que a gente vai tratar mal. A gente tem que usar o poder e a autoridade de repreender, ter postura. Tratar com amor, se afastar, tá bom. Tratar com amor, como assim? Como é que eu vou tratar com amor? Simplesmente fazer por aquela pessoa o que você gostaria que ela fizesse por você. Ponto. Não tem que acrescentar mais. Louvado seja Yahweh. Então Yahweh está nos ensinar aqui, ó. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amais, pois vossos inimigos, e fazer o bem. Se não fizer o que Yahweh está falando, como é que eu vou entrar no reino? Como é que eu vou ser arrebatado? O que Yahweh falou lá? Apocalipse capítulo 3, se eu não falo memória é 10, mas é Apocalipse 3, a carta de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Por guardar a palavra. Qual palavra? Que Yahweh transmitiu, que vem de Yahweh dos exércitos. Yahweh está falando aqui, se eu não fizer assim, querer fazer do meu jeito, querer deixar o eu passar à frente, né, jogar carroça na frente dos cavalos, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Louvado seja Yahweh. Entendeu, meus irmãos? É isso, meus irmãos. Né? Estou falando que eu sou perfeito, não. Não. Mas devemos buscar a perfeição, porque Yahweh já falou: sei santo, porque eu também sou santo. Quer dizer que Yahweh vai mandar nós ser santo, ou Yahweh vai mandar nós ser santo, sendo que a gente não vai conseguir, não tem capacidade, quer dizer que Yahweh está mentindo. Nunca que Yahweh vai mentir. Jamais. Nunca mentiu, nunca mentirá. Se ele falou para nós ser santo, é porque ele nos capacita, nós conseguimos ser santo. Ué, como é que vai entrar sem pureza no reino? Não tem condições. Ah, eu sou falho, todos nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Claro, todos vão vencer pelo sangue do Cordeiro, não tem como. Mas a palavra, a Escritura nos manda nós andar em retidão, em purificação. Não é se conformar porque eu sou falho, porque eu erro. Ué, não é assim não. A palavra não nos ensina isso. Eu acho que está mandando aqui. Olha o tanto de sermão que Alça está falando aqui. Mas eu sou falho. Sim, não, meu irmão. Sim. Ora. Emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo. Tá vendo? Sereis filhos do Altíssimo. Ah, eu sou filho. Ah, eu vou entrar no reino. É? Será? Ou é só um Judas? Que estava ali no meio, parecia ser filho, né? Parecia. Fácil não, meus irmãos. Galardão